De problema. Hello, Madam First Lady. Alô. Senhora Primeira-Dama, olá. Thank you very much Muito obrigado for being here. por estar aqui. Madam President, Senhora Presidente, Senhor Secretário-Geral, Primeira-Dama dos Estados Unidos, distintos delegados, embaixadores e líderes mundiais. 6 anos passaram desde que eu estive pela última vez nessa grande sala, endereçado um discurso a um povo, um mundo próspero. Desde então, novas guerras fizeram com que o mundo se rasgasse e houvesse abalo em 2 continentes. Um mundo de calma abriu as portas às maiores crises do nosso tempo, e aqui nos Estados Unidos foram 4 anos de fraqueza, sem leis, radicalismo, sob a última administração, e acabaram levando o nosso país a uma sucessão de desastres. O nosso país estava um grande problema quando eu cheguei, mas agora apenas cheio de 8 meses do meu governo, somos o melhor país do mundo todo e não há nenhum outro país nem próximo de nós. Os Estados Unidos têm a bênção de ter a maior economia, mais forte, as fronteiras mais fortes, o sistema militar mais forte e as alianças mais fortes e o espírito mais forte do que qualquer outra nação de todo o mundo. Isso é realmente uma era de ouro dos Estados Unidos. Nós estamos rapidamente revertendo a calamidade econômica que nós herdamos do governo anterior, incluindo os preços, a inflação em alta, inflação como nunca tivemos antes. Sob a minha liderança, os custos da energia estão caindo, os preços dos combustíveis estão caindo, os preços das compras também, mercadorias estão baixos, os preços de financiamento baixaram também, a inflação foi derrotada. A única coisa que está subindo é o mercado de ações, que vem batendo novos recordes. Na verdade, bateu 48 vezes o recorde apenas no passado recente. A indústria está disparando, o mercado de ações está melhor, como eu disse, do que jamais esteve, e todos vocês aqui nessa sala têm benefícios a partir disso, quase todos. E mais importante, o salário dos trabalhadores está aumentando no ritmo mais rápido dos últimos 60 anos, e é isso que estamos tratando. Em 4 anos do presidente Biden, nós tivemos menos de $1 trilhão de novos investimentos chegando nos Estados Unidos. Em apenas 8 meses, desde que eu voltei ao meu cargo, nós garantimos compromissos e dinheiro já investido equivalente a $17 trilhões. Ou seja, em 4 anos, menos de $1 trilhão, em 8 meses, muito mais do que $17 trilhões estão sendo investidos nos Estados Unidos e agora estão jorrando de todas as partes do mundo. Nós implementamos os maiores cortes de impostos da história americana e os maiores cortes também em regulação na história americana, fazendo desse, mais uma vez, o melhor país do mundo para se fazer negócios. E muitas pessoas aqui nessa sala estão investindo nos Estados Unidos, e isso tem tudo para ser um excelente investimento, dá para ver pelos 8 meses. No meu primeiro mandato, eu construí a maior economia da história do mundo, tivemos a melhor economia da história mundial, e agora estou fazendo a mesma coisa nesse momento, só que dessa vez de uma forma muito maior e melhor também. Os números já estão ultrapassando muito os meus recordes do primeiro mandato. Na nossa fronteira do sul, nós repelimos a invasão colossal que estava acontecendo, e nos últimos 4 meses, e eu estou falando de 4 meses seguidos, o número de estrangeiros ilegais que entraram em nosso país foi de 0. É difícil acreditar nisso, porque se olhamos para trás, apenas um ano eram milhões e milhões de pessoas chegando aqui de todas as partes do mundo, de prisões, de instituições mentais, eram traficantes de drogas, de todo o mundo vindo para cá. Estavam chegando ao nosso país com a política ridícula de fronteiras abertas do governo Biden. Nossa mensagem é simples: se você chega de forma ilegal nos Estados Unidos, você vai para a cadeia, ou então você vai voltar
de onde você veio ou então vai para ainda mais longe do que isso. Vocês sabem o que isso significa. Eu quero agradecer o país de El Salvador pelo trabalho de muito sucesso e profissionalismo que eles têm feito ao receber muitos dos criminosos que tinham entrado no nosso país e estão sendo recebidos por lá. Isso tinha acontecido no governo anterior. Os números tinham sido absolutamente recorde e agora estão sendo todos expulsos também. Nós não temos escolha. Outros países tampouco têm escolha, porque outros países estão na mesma situação com a imigração, que está destruindo seus países, e vocês precisam fazer algo sobre isso. Quando os Estados Unidos são respeitados no cenário mundial mais uma vez, como nunca foi respeitada antes, dá para pensar 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, ou 1 ano atrás, todos riam de nós no mundo todo, no encontro da OTAN. Em junho, quase todos os integrantes formalmente aceitaram aumentar seus investimentos a partir de um pedido meu de 2% a 4% do seu PIB, fazendo com que a aliança ficasse mais forte do que jamais esteve. Em maio, eu estive no Oriente Médio para visitar meus amigos e reconstruir nossas parcerias no Golfo, com relações muito boas com a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, e agora eles estão mais próximos do que jamais estiveram de nós. O meu governo também negociou um acordo histórico atrás de outro, junto agora, por exemplo, com o Reino Unido, a União Europeia, Japão, Coreia, Vietnã, Filipinas, Malásia e muitos, muitos outros países. Da mesma forma, no período de apenas 7 meses, eu acabei com 7 guerras que todos diziam que era impossível acabar. Você nunca vai conseguir resolvê-las. Algumas acontecendo já há mais de 30 anos, 31 anos. Uma delas já acontecia há 36 anos, outra 28 anos. E eu acabei com 7 guerras. E em todos os casos havia essa guerra que acontecia com milhares e milhares de pessoas sendo mortas. Isso incluiu Camboja, Tailândia, Kosovo e Sérvia, o Congo e Ruanda, com a violência terrível lá, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e Armênia e Azerbaijão. Isso incluiu também todos esses países. Nenhum presidente ou primeiro-ministro, falando nisso, nenhum outro país fez nada parecido com isso. E eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso nunca aconteceu antes. Nunca teve nada parecido com isso. Foi muito difícil fazer isso. É ruim que eu tive que fazer essas coisas em vez de as Nações Unidas fazerem isso. E é triste que em todos os casos que as Nações Unidas nem mesmo tentaram ajudar, em nenhum desses casos. Eu acabei com 7 guerras, lidei com líderes de cada um desses países e nunca nem recebi um telefonema das Nações Unidas se oferecendo para ajudar a finalizar, a acabar, a fazer esses acordos. A única coisa que eu tive das Nações Unidas foi uma escada rolante que, quando eu estava subindo, parou no meio, e se a primeira-dama não estivesse em forma, ela teria caído, mas ela está em grande forma. Nós dois estamos, aliás, em grande forma. E agora o teleprompter também, que não funcionava. São as 2 coisas que eu recebi das Nações Unidas. Uma escada rolante que não funcionava e um teleprompter que não funcionava. Muito obrigado. E falando nisso, agora está funcionando, só queria dizer obrigado. Eu acho que era só fazer isso, é mais fácil. Muito obrigado. Eu nem pensei nisso na época, porque eu estava trabalhando demais para salvar milhões de vidas, que era ao interromper essas guerras, mas depois eu me dei conta que as Nações Unidas não estava ali, não estava presente conosco. Realmente, só chegaram depois, nunca durante essas negociações, que não foram fáceis. Se fosse o caso, qual é o propósito das Nações Unidas? As Nações Unidas têm um potencial muito grande, eu sempre disse isso, tem um potencial gigantesco, eu sempre disse, mas não está nem chegando perto de estar à altura desse potencial, pelo menos por enquanto. O que eles parecem querer fazer é escrever cartas muito duras e depois nunca
seguir aquilo que tem nas cartas, são palavras vazias e palavras vazias não resolvem guerras. A única coisa que resolve guerras é a ação. Agora nós precisamos acabar todas essas guerras e também negociar. Eu tinha negociado os acordos de Abraão, que tinha sido algo muito importante e o nosso país não recebeu nunca crédito por isso. Todo mundo, muita gente diz que eu deveria ganhar o Nobel da Paz por cada um desses sucessos, mas para mim o preço real será os filhos e filhas que vão viver com seus pais e mães, porque milhões de pessoas não estão mais. Caramba, o cara é muito vaidoso. Ele se enaltece o tempo inteiro, ele mente o tempo inteiro. Não dá para ouvir o discurso de um escroto desse, de um cretino desse, que o tempo inteiro fica mentindo. Isso é típico de quem é psicopata. Eu, hein?